Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Francine Cruz, sou escritora e hoje eu vim apresentar para vocês o meu livro Amor Maybe e conversar com vocês um pouquinho a respeito dessa história maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão se identificar e vão gostar. Esse livro foi publicado em 2011 pela Ícone Editora e ele faz parte da coleção Ícone Jovem, ou seja, é destinado ao público juvenil. Por isso, ele traz temas que são pertinentes a essa faixa etária, como os primeiros amores, as amizades, as relações familiares com o pai, com a mãe, com os primos. Então, eu tenho certeza que vocês vão se identificar, pelo menos um pouquinho, com essa história. Como vocês podem ver, o título é Amor Maybe. Por que será que ele está em duas línguas diferentes? Amor em português, maybe é uma palavra da língua inglesa. Pois bem, o título ele sugere um pouquinho sobre a história. Então a gente pode imaginar que essa história se passa em dois países diferentes. E realmente é isso que acontece. A história ela se passa um pouco no Brasil, um pouco nos Estados Unidos. E também a gente pode perceber que é uma história de amor, porque tem amor no título, e esse maybe, que em inglês significa talvez, ele nos passa um pouquinho dessa incerteza com relação a esse amor, essas dúvidas que esses personagens vão ter ao longo da história. Bem, esse livro ele é indicado pela Secretaria de Educação para leitura, porque ele traz muitos conhecimentos culturais desses dois países. E é sobre isso que eu quero voltar a minha leitura para vocês hoje, sobre os aspectos culturais que a gente pode encontrar na leitura desse livro. Aspectos que vão falar sobre um pouquinho da vida nos Estados Unidos, por exemplo, como são as refeições nesse país, como é o estudo, e também aqui no Brasil, o que é diferente aqui? Como é o nosso café da manhã aqui no Brasil? Como é o café da manhã lá nos Estados Unidos? Como que é um curso universitário aqui no Brasil? Como que é lá nos Estados Unidos? Então eu espero que vocês acompanhem a leitura. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês, alguns pedaços, alguns trechos, justamente voltados para essas questões culturais. Um breve resumo da história. São dois adolescentes, a Josephine e o Matthew, que se conhecem numa festa, se apaixonam, porém eles vão ter muita dificuldade de ficar juntos, principalmente por causa da família da Josie, que não vai aprovar muito esse relacionamento. Pois bem, eles vão se separar, ela vai se mudar para o Brasil e vai aqui ter outras experiências, fazer o seu curso de graduação. E depois vocês vão ter que ler o livro até o final para saber o que vai acontecer com esses dois. Será que eles vão se entender? Será que eles não vão se entender? Não vou dar spoiler para vocês, vou deixar vocês com a curiosidade. Então vamos lá. O primeiro trechinho, ele vai contar de quando a Josephine se mudou para a cidade que ela atualmente mora nos Estados Unidos. Então ela morava em uma outra cidade e está de mudança. Então vamos conhecer aqui um pouquinho da história. 30 de julho de 2000. Os Chamberlain tinham acabado de adquirir uma nova matriz para seu escritório em Los Angeles, ou simplesmente LA, como muitos gostam de chamar a cidade. Vindos de Salt Lake City, a família de advogados estava com os negócios em plena ascensão. O patriarca Nicholas Chamberlain, o Nick, ganhara recentemente um dos casos mais difíceis do estado de Utah e, apoiado pela esposa e pelos sócios, decidiu ampliar o escritório para uma cidade maior. LA havia sido eleita como o lugar ideal. Era a segunda maior cidade do país e eles também tinham alguns parentes de renome por lá. Nick era um homem muito respeitado em sua profissão, pela seriedade e rigor sempre demonstrados. Em sua vida pessoal, porém, todos conheciam seu comportamento afável. Dono de um corpo forte e robusto,
estava em ótima forma física aos 47 anos. Era casado com Jane Liz Chamberlain, uma bela e ambiciosa mulher 3 anos mais nova que ele. De personalidade marcante e audaciosa, Jane sempre lutava para realizar seus desejos. Dessa forma, conquistou Nicholas e casou-se pouco depois de conhecê-lo no tribunal. Ambos eram advogados, ela da vara civil, ele da trabalhista. De personalidades opostas, Nick e Jane completavam-se, e embora tivessem muitos atritos, reconheciam-se incapazes de viver um sem o outro. O amor havia sido fortificado durante os altos e baixos nesses 19 anos de convivência. O casal tinha uma única filha, Josephine Chamberlain, de 17 anos. Uma jovem meiga e bondosa como o pai, decidida e perseverante como a mãe. De grandes olhos verdes e longos cabelos castanhos, Josie, como era chamada, amava a vida e a liberdade. Em Salt Lake, Josie, apaixonada também pelas artes, costumava frequentar o Art Burn, reduto dos artistas locais. Gostava de todas elas: cinema, dança, teatro, música, pintura, fotografia. Tudo mexia com suas emoções, embora sua preferida fosse sempre a literatura. Passava horas lendo sem parar, imóvel, sem que nada nem ninguém lhe interrompesse. Lia muito, às vezes 5 ou 6 livros ao mesmo tempo. Ficava curiosa demais para conhecer as histórias e não conseguia esperar acabar um para começar outro. Viajava em pensamento quando lia Jane Austen e suas grandes mulheres. Suspirava lendo sonetos de Shakespeare. Imaginava-se em guerra contra os moinhos de vento com Miguel de Cervantes. Pretendia ela mesma escrever um livro algum dia, mas dizia que lhe faltava inspiração para redigir a primeira linha. Quando os pais lhe avisaram da mudança para Los Angeles, Josie entristeceu-se muito, pois tinha vários amigos em Salt Lake. Adorava a cidade, a sua escola e a segurança dessa vida tão simples. O fato de seus pais estarem ganhando muito dinheiro lhe era indiferente. E, ao contrário de sua mãe, ela não fazia questão de demonstrar com aparatos externos sua classe social. A paixão de Josie nunca esteve atrelada a coisas materiais. Esse era um traço nato de sua personalidade e havia sido reforçado após 1 ano de intercâmbio no Brasil em sua adolescência, onde, longe de tudo que lhe era familiar, aprendera a admirar as pessoas pela essência e não pela aparência. Josephine era simples desde pequena e Jane ficava furiosa com as roupas básicas e sem grife que ela usava. Quase sempre em parceria com seu tênis velho ou, no máximo, sandálias confortáveis. Não se parecia fisicamente em nada com a mãe, sempre com os cabelos tingidos de mechas loiras impecáveis, unhas feitas e salto-agulha. O único luxo que a garota se permitia com o dinheiro dos pais era viajar. Josie amava viajar, especialmente para lugares exóticos e diferentes dos pontos turísticos tradicionais. Adorava conhecer outras culturas, ter experiências novas, ver o mundo de um ângulo diferente. Era uma alma curiosa e aventureira, um coração cheio de amor para dividir com o mundo inteiro. Ao partir de Salt Lake City, sentia um misto de curiosidade e receio. Sabia que haveria muitas mudanças dali em diante. Estava indo para o último ano do colegial e trocaria de escola, de estado, de colegas. Teria outra rotina na grande e ensolarada LA. Apesar de terem parentes nessa cidade, Josephine tinha estado lá apenas 3 vezes, de passagem com os pais. Havia morado em outros países e visto diferentes culturas, mas daquele local tão próximo, só conhecia os clichês apresentados nos filmes e na televisão. Não se interessava pelos excessos de luxo e vaidades californianos. As primeiras semanas em LA foram as mais difíceis para Josie. Seus pais estavam ocupados demais com o novo escritório,
e ela passava quase o dia todo sozinha na casa gigantesca. Sentia-se abandonada. Não conhecia ninguém e não tinha com quem conversar. Ainda muito tímida para fazer novas amizades, passava a maior parte do seu tempo lendo ou no computador. Conforme os dias passavam, Josephine foi se aproximando mais dos familiares locais e iniciou uma grande amizade com sua prima Elizabeth, de iguais 17 anos. Foi muito tempo sem se verem. Tinham apenas 12 anos no último encontro. Mesmo assim, ela e a prima, carinhosamente chamada de Liz, tornaram-se logo muito unidas e juntas desfrutavam das férias de verão. Liz, além de ter gostos semelhantes aos da prima, tinha o mesmo biotipo dela, magra, estatura mediana e pele clara. As únicas diferenças estavam em seus cabelos, avermelhados e mais curtos que os de Josie, e em seus olhos, de um doce tom castanho. Elizabeth era uma jovem alegre e acolhedora, e Los Angeles tinha muitas atrações. Os dias passavam voando para elas. Liz mostrou a cidade toda para Josie, que se encantava ao passear por aquelas famosas autoestradas da Cidade dos Anjos. Foram à Disneylândia inúmeras vezes. Visitaram a Hollywood Boulevard para conferir a Calçada da Fama, almoçaram em Chinatown, fizeram um curso de Haikai em Little Tóquio, bronzearam-se em Santa Mônica, tiraram fotos no letreiro de Hollywood e Josie pôde cadastrar-se na biblioteca pública quando foram conhecer o escritório dos seus pais no centro. Então, nesse primeiro trechinho do livro que eu li para vocês, a gente pôde ver que a Josie teve uma mudança na sua vida quando ela se mudou da cidade de Salt Lake City para Los Angeles. E nessa mudança, ela aproveitou também para fazer bastante turismo com a sua prima ali nas suas férias de verão. Passearam pela praia, pelos pontos turísticos e tudo mais. Agora eu vou ler um outro trecho para vocês de quando a Josephine, desiludida com o amor, braba com sua família, decide mudar novamente para o Brasil. Então vamos conhecer aqui o que aconteceu quando ela decidiu se mudar de novo para o Brasil. Josie ficou radiante de felicidade. Voaria, enfim, para longe de tudo que a fazia sofrer. Aprenderia coisas novas e, quem sabe lá, terminaria o seu livro com uma nova inspiração. Com tudo acertado e faltando poucos dias para seu aniversário, ela marcou a passagem para o primeiro voo do dia 17 de maio de 2002. Jerry planejou dar a ela uma festa surpresa de aniversário e de despedida. Combinou com todos os amigos dela para se encontrarem na noite do dia 16 num bar mexicano em Hermosa Beach, onde era permitida a entrada de menores de 21 anos. Teve a brilhante ideia de convidar Liz, que mesmo morando em Nova York, fez questão de pegar um dia de folga para comemorar com a prima. Finalmente chegou o dia do seu aniversário. Como sempre acontecia nessa data, Josie acordou um pouco triste. Sentada na cama, ficou um tempo refletindo sobre sua vida. Relembrava tudo o que havia se passado no último ano, e isso a fazia sofrer. Para piorar, não conseguia tirar Matt da cabeça, pois ele fazia aniversário no mesmo dia. Que cruel coincidência! Era inevitável. Pelo resto de sua vida, estava fadada a se lembrar de Matthew, no dia de seu aniversário. Tantos dias no ano e até o seu dia pertencia a ele também. Depois de alguns minutos de reflexão, respirou fundo e, tomando coragem, levantou-se, prometendo a si mesma curtir cada momento de seu último dia nos Estados Unidos. Ao descer para o café, encontrou a mesa coberta de flores enviadas por Jerry, que, apesar de não poder estar ali por ser uma quinta-feira, fez questão de enviá-las para lembrá-la de seu amor. Seus pais haviam saído para o trabalho, e como ela já havia terminado de entregar todos os trabalhos na faculdade, tomou solitária e demoradamente seu café da manhã. Sabia que no Brasil não era costume comer panquecas, waffles e pão com manteiga de amendoim, seu café da manhã favorito.
Por isso, degustou um pouquinho de cada coisa, acompanhando com suco de laranja. Após esse momento gourmet, saiu para ver uma última vez seus lugares preferidos. A biblioteca pública, onde tinha passado tantas horas agradáveis lendo, o Oceano Pacífico, no qual adorava se banhar e contemplar o pôr do sol, e o Observatório Griffith, onde exatamente 1 ano atrás tinha passado um dos momentos mais felizes de sua vida. Melancólica, despediu-se de tudo e voltou para casa. Guardou os livros, fechou o notebook e terminou de arrumar as malas. Então, nesse trechinho, a gente viu a Josie se despedindo dos Estados Unidos, tomando ali o seu último café da manhã, visitando os seus lugares favoritos da cidade. E para finalizar essa narrativa, essa contação de histórias com esse intuito cultural, eu vou ler o trecho onde a Josie chega ao Brasil. Na manhã seguinte, ao acordar, não quis comer o cereal que havia trazido de casa, mas, animada, dirigiu-se a uma lanchonete próxima e seu café da manhã teve um novo gosto: pão com manteiga e café com leite. Depois disso, comprou um mapa da cidade e foi explorá-la. Passou o fim de semana todo passeando e ficou encantada com as belezas da ilha, suas praias, sua natureza, sua arquitetura e especialmente com as pessoas, que eram muito bonitas e simpáticas. Aliás, isso era uma das coisas que ela lembrava bem desde sua primeira visita ao Brasil. Como as pessoas eram simpáticas. Enfim, cansada de comer todos esses dias fora de casa, no domingo à noite, Josephine comprou mantimentos para poder ela mesma preparar as refeições. Na segunda-feira, dia 20 de maio de 2002, Josie foi cedo para a universidade a fim de participar dos seminários de literatura. Estava feliz em ser apenas uma estudante comum que ia para a aula em transporte público. Estava adorando tudo, principalmente os seminários de literatura nacional, a maior novidade para ela. Mas, como não podia deixar de ser, também contribuiu ativamente nas discussões sobre literatura estrangeira. Durante a primeira semana de seminários, Josie aproveitou também para ir ao escritório da Educação Internacional para conversar com um conselheiro sobre como deveria proceder para fazer sua matrícula. O conselheiro era um rapaz muito prestativo. Quando Josie lhe perguntou sobre a matrícula, ele explicou que ela deveria aproveitar que já estava no Brasil para conhecer alguns cursos, disciplinas e conversar com alguns alunos para só então decidir o que gostaria de estudar. A jovem ainda tinha algumas dúvidas e não hesitou em perguntar: "Eu gostaria de saber também se existe alguma diferença entre o sistema de ensino da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade da Califórnia em Los Angeles." Essa é uma ótima pergunta. Veja, Josephine, uma diferença significativa não só entre a UFSC e a UCLA, mas entre todos os sistemas de ensino superior nos Estados Unidos e no Brasil, é que a maioria dos estudantes brasileiros se dedicam quase com exclusividade ao seu campo de estudo escolhido, sendo que requisitos de formação geral normalmente não fazem parte de seus programas universitários. Os estudantes brasileiros fazem cursos em apenas um centro ou departamento, porém essa restrição não se aplica a você. Como estudante da UCLA, você pode fazer cursos de qualquer departamento, desde que satisfaça as exigências do curso. Que bom! Pelo que vi nessa semana, vou me matricular em pelo menos 2 departamentos: Língua e Literatura Vernáculas e Língua e Literatura Estrangeiras. Quem sabe ainda escolho mais alguns na área de artes. Josie estava empolgada com suas opções. No entanto, o conselheiro logo a fez repensar sobre outro ponto de vista. Você deve ter consciência, Josephine, que escolhendo matérias de diversos departamentos, pode encontrar dificuldades em conhecer seus colegas e fazer amigos. Os estudantes brasileiros centram seus estudos na sua área de especialização, e as turmas que entram no mesmo ano costumam acompanhar seus programas universitários juntos,
muitas vezes formando fortes laços. A garota viu que ele tinha razão. Puxa, que bom você ter me avisado. Nem tinha pensado nisso. Eu não gostaria de viver aqui sem conhecer ninguém. Vou procurar me centrar mais. É só um conselho. Faça como preferir. Outra coisa. Ao contrário dos estudantes americanos, que geralmente vivem no campus, os estudantes brasileiros vivem em repúblicas estudantis ou com suas próprias famílias, o que faz sua vida social ser fora do campus. Perfeito. Assim não seria a única a ir para casa após as aulas. Sorriu Josie. Alguma outra dúvida, senhorita? Por enquanto não. Já sei que devo fazer a matrícula pela internet no começo de junho e a partir da metade do mês, quando chegarem novos intercambistas, devo fazer 4 semanas do programa intensivo de português. Isso mesmo. As aulas do segundo semestre brasileiro começam quase no fim de julho e serão todas ministradas em português, mas acredito que você não terá problemas. Obrigada e tenha um ótimo dia. Bom, pessoal, esses foram alguns trechinhos do livro Amor Maybe, em que vocês puderam ver algumas diferenças culturais entre os dois países. Espero que vocês tenham gostado. Esse livro ele está disponível na biblioteca de várias escolas aqui do nosso estado. Então, eu espero que vocês também procurem e leiam a história completa, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela Josie, pelo Matthew, vão se apaixonar pelas histórias lá dos Estados Unidos, pela cultura e também vão se apaixonar pelo nosso próprio país, conhecer algumas belezas que são aqui da nossa terra. Um grande abraço e até a próxima!